Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer a correção das questões de língua portuguesa do concurso da CEMED, realizado pelo Instituto OACP. Vamos fazer a leitura do texto e depois análise das questões. Você sabia que as ostras já fizeram parte da culinária popular? No início da industrialização nos Estados Unidos, quando as cidades estavam em pleno crescimento e os trabalhadores urbanos clamavam por alimentos acessíveis e rápidos, as ostras eram um alimento onipresente. Dos banquetes sofisticados aos simples ensopados, esse marisco era uma fonte de proteína barata e abundante. Ascensão e queda das ostras urbanas. Nos séculos 18 e 19, as ostras eram o equivalente gastronômico dos ovos, uma proteína acessível e barata. Desde os banquetes requintados até as refeições do dia a dia, as ostras eram consumidas em larga escala, cultivadas em estuários e baías urbanas. O auge dessa era culminou em uma produção em massa que alimentava não apenas os trabalhadores urbanos, mas também a elite. No entanto, à medida que as cidades cresciam e a poluição se infiltrava nos ambientes aquáticos, as ostras se tornaram um perigo para a saúde pública. Surto após surto de doenças transmitidas por alimentos, como a febre tifoide, foram associadas ao consumo de ostras contaminadas. Com isso, à medida que a preocupação com a segurança alimentar aumentava, o consumo desse marisco caía, de alimento básico a artigo de luxo. Com a queda no consumo e a subsequente redução na produção urbana, um novo panorama se delineou. As pessoas, agora enfrentando a escassez de ostras em suas áreas urbanas, procuraram alternativas em outras fontes. Uma delas foram as ostras selvagens, que eram colhidas em regiões costeiras mais remotas, onde a poluição era menos prevalente e a qualidade da água era considerada mais segura. No entanto, essa alternativa estava longe de ser uma solução econômica. Os gastos com transporte, distribuição e armazenamento tornavam os mariscos provenientes dessas fontes consideravelmente mais caros. Antes consideradas um alimento básico acessível para as massas, as ostras começaram a ser vistas como um artigo de luxo, reservado para aqueles com recursos financeiros disponíveis para arcar com seus custos elevados. Essa transformação não apenas alterou a dinâmica do mercado de ostras, mas também influenciou como eram vistas socialmente. Com seu preço mais alto, elas assumiram um novo significado, tornando-se não apenas uma iguaria deliciosa, mas também um símbolo de status, riqueza e extravagância. Apesar dos desafios enfrentados, há uma esperança crescente para o ressurgimento das ostras urbanas nos Estados Unidos e a volta da popularização desse alimento icônico. A implementação de regulamentações mais rigorosas e práticas de cultivo cuidadosas pode pavimentar o caminho para um retorno das ostras como um elemento comum na dieta, oferecendo não apenas nutrição, mas também uma conexão renovada com a rica história culinária e marítima do país. A primeira questão é uma questão de compreensão textual. Significa que nós vamos procurar informações explícitas no texto e não implícitas, já que não se trata de uma questão de interpretação. A partir da compreensão do texto, assinale a alternativa correta. A poluição em ambientes aquáticos urbanos foi fator determinante para a mudança no status social das ostras, que passaram de artigo de luxo a alimento acessível. Não é essa a informação que está explícita no texto. A informação que está explícita no texto é que as ostras passaram de alimento acessível a artigo de luxo.
O consumo de ostras nos séculos XVIII e XIX era restrito às elites, tornando-se um símbolo de status do início do processo de industrialização. Essa informação também não se encontra no texto. O texto sequencia fatos que elevaram as ostras de alimento popular a artigo de luxo e aponta para uma possível inversão desse processo nos Estados Unidos. A letra C é o gabarito da questão. Vamos observar como essas informações foram sequenciadas no texto. Como está explícito no texto, as ostras passaram de alimento barato e acessível a artigo de luxo. Como se deu esse processo? Com o crescimento das cidades e o aumento da poluição nos ambientes aquáticos. E depois, no final do texto, temos a informação de que pode haver uma reversão desse processo. A letra C está correta, a letra D diz que o consumo de ostras nos séculos XVIII e XIX era de exclusividade dos trabalhadores urbanos e enriquecia de proteína a dieta dos mais pobres. No século XVIII e XIX, o texto nos mostra que as ostras eram acessíveis a todas as classes. A popularização das ostras no cenário atual é inviável, porque depende de práticas sustentáveis e de uma conexão renovada entre as pessoas e a história culinária local. Essa informação não está no texto. O final do texto nos mostra que, apesar dos desafios enfrentados, há uma esperança crescente para o ressurgimento das ostras urbanas nos Estados Unidos e a volta da popularização desse alimento icônico. Como eu falei anteriormente, essa questão é de compreensão. Devemos procurar as informações que estão explícitas no texto. A segunda questão traz um trecho do texto adaptado e nós vamos observar o emprego da vírgula. Vamos observar onde a retirada das vírgulas torna a frase gramaticalmente incorreta, podendo ou não causar mudança de sentido. Quando os trabalhadores urbanos clamavam por alimentos acessíveis e rápidos, as ostras eram um alimento onipresente. O uso da vírgula na letra A é obrigatório. Não dá para fazer a retirada, porque na letra A nós temos uma oração adverbial temporal e ela está deslocada, ela está no início do período. Quando isso ocorre, a vírgula é obrigatória. Quando os trabalhadores urbanos clamavam por alimentos acessíveis e rápidos, as ostras eram um alimento onipresente. Veja que a oração principal apareceu no final e a oração adverbial temporal está no início, ela está deslocada, vírgula, obrigatória. Uma delas foram as ostras selvagens, que eram colhidas em regiões costeiras mais remotas. A retirada dessa vírgula aqui é possível? Sim. O que ocorreria com a retirada da vírgula? Essa oração, que eram colhidas em regiões costeiras mais remotas, deixaria de ser uma explicativa e passaria a ser uma restritiva. Isso pode, porque diz assim que pode ocorrer mudança de sentido, ou não, podendo ou não causar mudança de sentido. A vírgula retirada causaria uma mudança de sentido. Mesmo assim, a frase continuaria gramaticalmente correta. E na letra C, as pessoas agora enfrentando a escassez de ostras em suas áreas urbanas procuraram alternativas em outras fontes. A letra C está confusa, mas aqui nós temos um adjunto adverbial curto, apenas uma palavra. Essa vírgula não é obrigatória. Mas se fôssemos pensar em uma oração deslocada, colocaríamos a vírgula sim. A questão traz uma alternativa que pode gerar confusão, mas a letra D, bem simples, bem fácil, tornando-se não apenas uma iguaria deliciosa, mas também um símbolo de riqueza e extravagância. Esse mas aqui não marca uma oposição, dá uma ideia de adição. A vírgula aqui é opcional. Quando temos essa estrutura mas também, não só, mas também, como ocorre na letra D e na letra E, a vírgula é opcional, oferecendo não apenas nutrição, mas também uma conexão renovada com a rica história culinária e marítima do país. Aqui, a vírgula também é opcional, poderia sim ser retirada. Gabarito dessa questão, letra A, que traz a oração adverbial deslocada, vírgula, obrigatória.
Terceira questão, assinale a alternativa em que não há concordância entre a expressão destacada, verbo ou locução verbal e o sujeito a que ela se refere, a que ela se liga. Surto após surto, né? Surto. Vamos pensar aqui no núcleo. Foram associadas, já encontramos o erro aqui de concordância, logo aqui, letra A, gabarito dessa questão. Vamos analisar as outras alternativas. Com a queda no consumo e a subsequente redução na produção urbana, o novo panorama se delineou. Observe que o sujeito não está na ordem direta. O novo panorama se delineou com a queda no consumo e a subsequente redução na produção urbana. O novo panorama, portanto, é sujeito concordando com o verbo. As pessoas, agora enfrentando a escassez de ostras em suas áreas urbanas, procuraram alternativas em outras fontes. As pessoas procuraram. Concordância correta. Uma delas foram as ostras selvagens, que eram. Ostras selvagens eram. Os gastos com transporte, distribuição e armazenamento tornavam, observe a concordância, todas as alternativas trazem a concordância entre verbo e sujeito. Somente a A traz um erro de concordância. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Você sabia que as ostras já fizeram parte da culinária popular? O termo destacado introduz uma ideia concessiva em relação à frase anterior. Esse termo destacado trata-se de uma conjunção integrante. Temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. O que faz essa oração? Completa o sentido do verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Você sabia o quê? Que as ostras já fizeram parte da culinária popular? Não há uma ideia concessiva, não há uma quebra de expectativa. Uma delas foram as ostras selvagens que eram colhidas em regiões. O termo destacado retoma anaforicamente as ostras selvagens, correto? Que agora é um pronome relativo, retoma anaforicamente ostras selvagens. Uma delas foram as ostras selvagens. As ostras selvagens eram colhidas em regiões. Temos o pronome relativo que, ostras selvagens, antecedente. Segundo enunciado correto. Uma produção em massa que alimentava, produção em massa foi retomada pelo pronome relativo que, a mesma função do pronome do item 2. E o que diz o restante aqui? Diz assim, o termo destacado intensifica o sentido de alimentar. Esse termo destacado retoma o sujeito da oração, que é o antecedente. Não traz essa ideia aqui de intensificação. Temos apenas o item 2 como correto. Letra B, gabarito da questão. A palavra destacada em as ostras eram um alimento onipresente pode ser substituída sem alterar o sentido do trecho por. Temos uma questão aqui de sinonímia. Vamos procurar uma palavra equivalente. Se pode substituir sem alterar o sentido, quer dizer que é uma palavra sinônima. Temos aqui a letra A palavra ubíqua, que é o mesmo que onipresente, que está presente em todos os lugares. A respeito da função textual das expressões em destaque, assinale a alternativa correta. À medida que a preocupação com a segurança alimentar aumentava, o consumo desse marisco caía. A expressão em destaque introduz uma ideia de explicação e reforço argumentativo. À medida que não traz ideia de explicação, traz ideia de proporção. Aqui nós temos uma ideia de proporcionalidade. À medida que a preocupação com a segurança alimentar aumentava, o consumo desse marisco caía. Se a preocupação diminuísse, o consumo do marisco aumentaria. Então, nós temos aqui uma ideia de simultaneidade e não de explicação. Desde os banquetes requintados até as refeições do dia a dia, os termos destacados comparam o consumo de ostras em diferentes classes sociais. Esses termos nos mostram onde as ostras eram consumidas, mas não traz uma ideia de comparação. Apesar dos desafios enfrentados, há uma esperança crescente para o
ressurgimento das ostras. A expressão em destaque inicia uma concessão em relação à ideia contida na oração principal. Temos agora uma concessão. Veja que essa quebra de expectativa não impede que a ideia da oração principal se realize. Vamos observar. O que diz aqui a oração principal? Há uma esperança crescente, embora haja desafios, apesar dos desafios enfrentados. Isso é uma concessão. A concessão traz um obstáculo, traz uma quebra de expectativa, mas não impede que a ideia da oração principal se realize. Com seu esforço mais alto, elas assumiram um novo significado. O termo em destaque estabelece uma condição entre os fatos narrados. Aqui nós temos uma ideia de causa, nós não temos uma condição. Com seu preço mais alto, elas assumiram um novo significado. Elas assumiram um novo significado porque o preço ficou mais alto. Cultivadas em estuários e baías urbanas, o termo destacado expressa uma relação de comparação entre os locais mencionados. Temos uma ideia de adição e não de comparação. Elas eram cultivadas não só em estuários, como também em baías urbanas. Sétima questão. Em relação à regência verbal e a partir da adaptação de frases do texto, assinale a alternativa na qual os termos em destaque foram empregados corretamente. Foi ou foram empregados corretamente? O aumento da poluição levou as ostras à escassez e ao símbolo de status. Veja que o verbo levar foi usado aqui como verbo transitivo indireto. Levar a quê? A escassez e ao símbolo de status. Na letra B, a escassez, marcar logo aqui o gabarito dessa questão, a escassez de ostras nas áreas urbanas afetou diretamente aos trabalhadores. Afetou o quê? Esse verbo é um verbo transitivo direto. Afetou algo. Não exige preposição. A elite sempre esteve associada com uma alimentação baseada em ostras. Associada a quê? A uma alimentação baseada em ostras. Erro da preposição aqui. O consumo das ostras selvagens sempre foi desejado dos trabalhadores. O consumo das ostras selvagens sempre foi desejado por quem? Pelos trabalhadores. O mercado de ostras nunca foi associado de grandes corporações. Associado a quê? Assinale a alternativa na qual o trecho retirado do texto apresenta uma antítese. Você sabia que as ostras já fizeram parte da culinária popular? Não temos na letra A antítese, não temos termos que se opõem. Nos séculos XVIII e XIX, as ostras eram equivalentes gastronômicos dos ovos. No entanto, essa alternativa estava longe de ser uma solução econômica. Dos banquetes sofisticados ao simples. Sofisticado se opõe a simples, temos sim uma antítese na letra D. Com seu preço mais alto, elas assumiram um novo significado. A nona questão, assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto segue a mesma regra de acentuação do termo destacado. Termo destacado, rápidos, é uma palavra proparoxítona, observe a posição da sílaba tônica. Nós temos a sílaba tônica na antepenúltima posição, última, penúltima, antepenúltima. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Nós temos na letra A a palavra acessível, que é acentuada porque é uma paroxítona terminada em L. Temos também, que é uma palavra oxítona terminada em disponíveis, palavra paroxítona terminada em ditongo. Atrás, uma palavra oxítona terminada em as. E temos a palavra gastronômico, que é uma palavra proparoxítona, portanto, a acentuação aqui é obrigatória. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Assinale a alternativa na qual o termo em destaque do trecho adaptado do texto indica um evento verbal provável de ocorrer, ou seja, incerto. Os gastos com transporte, distribuição e armazenamento tornavam os mariscos. Não há uma incerteza aqui, temos o verbo no modo indicativo, não dá essa ideia de possibilidade, o verbo está no pretérito imperfeito. Apesar dos desafios enfrentados, há uma esperança crescente, verbo haver no presente do indicativo. Essa transformação não apenas alterou a dinâmica do mercado de ostras,
pretérito perfeito do indicativo, mas também influenciou como eram vistas socialmente. A letra D também não traz essa ideia de possibilidade, e a letra E, a implementação de regulamentações pode pavimentar o caminho para pode pavimentar. Não diz que pavimentou, nem que pavimentava, nem que pavimenta, e nós podemos observar que aqui sim dá essa ideia de algo que é provável, que é incerto. Gabarito dessa questão, letra E. Chegamos ao final. Obrigada por assistir até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo.